Me chamo Gabriele, faço parte da turma de Toxicologia 2022.2 da Universidade Católica e hoje vou estar apresentando, junto com Eliane Matos e Andressa Silva, nosso projeto de extensão. O tema do nosso projeto é a regulamentação de drogas no esporte e o controle antidoping. Os assuntos a serem abordados pela nossa equipe serão a regulamentação de drogas no esporte, órgãos regulamentadores, classe de substâncias proibidas pelo Código Mundial de Dopagem, vigilância sanitária, controle antidoping e consequências do doping. De medidas legais ou regulamentares que regem um assunto, mas antes de tudo, é preciso entender como essa regulamentação se firmou dentro do âmbito do esporte. Em 1920, o primeiro juramento olímpico na Antuérpia, Coubertin, o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, fala sobre o espírito desportivo que está relacionado à ética dentro do esporte, ou seja, agir com lealdade, respeito e honestidade, com o intuito de manter vivo e honrar com o juramento. Há uma mobilização pela alteração do próprio juramento olímpico, feito para os Jogos Olímpicos do Verão de 2000 em Sydney, para nele se incluir expressamente o compromisso do atleta ao desporto sem dopagem e sem drogas. O primeiro simpósio mundial em antidoping decidiu pela criação da Agência Mundial Antidoping, que é o AMA ou ADA em inglês, em 1999, e com sede em Lausanne, na Suíça, composta por ministros de esporte, representantes do movimento olímpico e Federação Internacional de Esportes. Sempre buscou-se maior controle sobre o uso de substâncias para a melhoria da performance esportiva desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Porém, o ruidoso caso de doping envolvendo a Tour de France no final do século XX, que fez com que a comunidade internacional se mobilizasse para mais seriamente e criasse uma regulação internacional de controle do doping, capaz de solucionar questões operacionais e de uniformizar os conceitos relacionados ao controle de doping no mundo e nas diversas categorias esportivas. O segundo simpósio mundial antidoping, realizado 5 anos depois do primeiro, durante a Conferência Mundial sobre o Doping nos Esportes, em Copenhague, aprovou o Código Mundial Antidoping da AMA. Esse código dispõe de uma legislação específica para o controle de doping no mundo e estabelece padrões internacionais para a realização desse controle. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura aprovou a Convenção Internacional contra o Doping nos Esportes em 2005, que apresentou grande impulso para o surgimento de um conjunto normativo antidoping abrangente no direito internacional, no campo de autorregulação das diferentes entidades desportivas e na legislação interna dos países. Separei aqui 11 regras dos regulamentos das drogas no esporte. A primeira é presença de uma substância proibida na amostra de urina ou do sangue do atleta. Isso quer dizer o quê? Se alguma substância, o atleta, ao passar por um exame de laboratório, se alguma substância proibida ser detectada, ele será punido, certo? A segunda é uso ou tentativa de uso de substância proibida. A violação dessa regra pode ser detectada pelo passaporte biológico do atleta, que é um exame que deve ser realizado. O terceiro é evasão ou recusa a submeter ao controle de doping. Após receber uma notificação de que será submetido ao controle de doping, o atleta que recusar ou fugir poderá ser punido com até 4 anos de suspensão de todas as atividades esportivas. Falha de localização, que é a quarta regra. Alguns atletas são solicitados a informar toda a sua rotina, incluindo um local em que poderá ser encontrado nos períodos fora de competição para que seja testado. O atleta que não foi encontrado por 3 vezes consecutivas no período de 12 meses responderá por violação a esta regra. Quinta, é fraudar ou tentar fraudar um controle de doping. São diversas possibilidades, como inocular uma substância na amostra para que neutralize a detectação de substâncias proibidas, substituindo a urina por uma urina de outra pessoa
e utilizar urina artificial, interferir no processo de coleta de amostra, fornecer documentos falsos ou mentir quando convocado a testemunhar sobre uma suspeita de doping são alguns dos exemplos. A sexta é posse de substâncias proibidas. Não se pode possuir aquilo que é proibido, senão o atleta ele também será punido. Sétimo, o tráfico de substâncias proibidas. Não é permitido comercializar ou fazer contrabando do que é proibido. Algumas substâncias proibidas podem também ser legalmente proibidas em muitos países. O oitavo é administrar substâncias proibidas a atletas. Essa regra é direcionada ao pessoal do suporte ao atleta, treinadores, médicos e até dirigentes de entidades esportivas que administram substâncias proibidas a atletas serão julgados e punidos por violação a esta regra. Publicidade. Assistir, encorajar, ajudar, incentivar, conspirar, encobrir ou qualquer outra forma intencional de ser cúmplice de uma violação de regra antidoping ou de uma tentativa de violar a regra, essa pessoa também será punida. A décima é a associação proibida. Uma pessoa suspensa por doping não poderá exercer qualquer atividade no mundo do esporte. Aquele que se associar a alguém cumprindo suspensão por doping terá violado essa regra. E a 11ª e a última, retaliar ou desencorajar quem denuncia doping. É uma violação da regra antidoping atuar desencorajando ou retaliando de qualquer forma uma pessoa que denuncia o doping. Bom, são dois os órgãos regulamentadores. O primeiro é o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Ele é uma organização não governamental fundada no dia 23 de julho do ano de 1894. Sua criação tinha por objetivo o retorno dos Jogos Olímpicos gregos, que seriam organizados e realizados a cada 4 anos. A sustentação do COI dá-se com a publicidade e a venda de artigos em comemoração aos Jogos Olímpicos e por comercialização dos direitos de transmissão das Olimpíadas para as redes de telecomunicação. Hoje, o que se vê é o COI como um administrador legal e legislador dos Jogos Olímpicos, detentor dos direitos autorais das marcas registradas e os outros assuntos que fazem referência às Olimpíadas. Tanto a bandeira como o lema e o hino olímpico são de propriedade do COI e unicamente administrada pela entidade. Isso se deve ao fato do COI ser o órgão que controla o movimento olímpico, que são as federações esportivas internacionais e os comitês olímpicos nacionais. Alguns dos objetivos do COI é incentivar e apoiar a organização, desenvolvimento e coordenação de competições esportivas, assegurar a celebração regular dos Jogos Olímpicos, cooperar com a organização e autoridades públicas ou privadas competentes na tentativa de colocar o esporte a serviço da humanidade e assim promover a paz, atuar contra qualquer forma de discriminação que afete o movimento olímpico, incentivar e apoiar a promoção das mulheres no desporto e todos os níveis em todas as estruturas, com vista a implementar o princípio da igualdade entre o homem e a mulher. O outro órgão regulamentador é o WADA, que é a sigla em inglês para a Agência Mundial Antidoping. Ela foi criada pelo Comitê Olímpico Internacional por uma iniciativa coletiva. A função dessa organização é coordenar a luta contra o doping, além de produzir uma lista de substâncias que os atletas não podem consumir. A agência também ajuda federações esportivas internacionais a realizar provas nas áreas de educação e pesquisa. Em 2021, a Agência Mundial Antidoping fez uma mudança no regulamento em relação às penas impostas por substâncias proibidas nos esportes. As drogas sociais como maconha, heroína, êxtase e cocaína tiveram a pena reduzida. Antes, os atletas que faziam uso dessas substâncias recebiam uma punição de 4 anos. Com essa mudança, a pena passou a ser mais suave, com a suspensão de um mês se o atleta aceitar ser tratado. A aprovação dessa regra ocorreu em 2018, porém só entrou em vigor em 2021. Olá, turma. Eu, Andressa, irei falar sobre as classes de substâncias proibidas pelo Código Mundial de Dopagem.
Mas afinal, o que é doping? Doping ou dopagem em português é conhecido como aplicação de substâncias ou procedimentos ilegais que possibilitam modificações físicas ou até mesmo psíquicas que trazem vantagens, mesmo que ilusórias, ao desempenho esportivo do atleta. Portanto, entende-se como uma droga estimulante ilícita que visa suprir temporariamente a fadiga, aumentar ou diminuir a velocidade e melhorar a execução do trabalho de um esportista. Por ser ilegal, em 1968, no México, a Comissão Médica do Comitê Olímpico Internacional elaborou testes que detectavam doping, punindo a execução dos jogos do atleta. De tais substâncias. Tipo de doping. Os principais tipos de doping banidos pela Agência Mundial Antidoping são estimulantes. São substâncias que agem diretamente no cérebro e também no corpo. Elas contribuem para o estado de alerta do atleta, de competitividade e de agressividade. Diminui o cansaço e dá sensação de força e disposição. Esteroides, de fortalecimento, mais conhecidos como anabólicos, assemelham-se aos efeitos da testosterona, gerando nas células musculares e nos ossos a produção de proteínas. O usuário dessa droga consegue aumentar sua carga de treinamento. Os diuréticos aumentam a produção de urina e reduzem o inchaço do tecido provocado pela retenção de líquidos. Alguns atletas utilizam diurético para perder peso ou para disfarçar a presença de outras substâncias em seu corpo. Hormônio de crescimento humano. É um hormônio natural que estimula o crescimento e favorece a síntese de proteínas. O hormônio humano auxilia a formação de músculos e tecidos. A eritropoetina artificial aumenta o número de glóbulos vermelhos, ampliando a capacidade do corpo de usar o oxigênio. Os beta-bloqueadores são consumidos para reduzir os batimentos cardíacos e conter tremores em modalidades como tiro ao alvo e arco e flecha. Doping analgésico. Assim como os beta-bloqueantes, os doping analgésicos ajudam a diminuir a dor. Assim, o atleta aguenta mais tempo durante as atividades, aumentando naturalmente sua resistência, pois o mesmo ficam menos propensos a sofrer por lesões. Exemplos de analgésicos mais utilizados pelos desportistas são a morfina, a metadona, a petidina. Sobre o doping calmante. O efeito do doping calmante restringe-se a coibir a frequência cardíaca, ou seja, diminui os batimentos do coração e também o tremor. Doping sanguíneo. Injeções de glóbulos vermelhos ou de outros produtos semelhantes para aumentar o número dessas células no corpo. O sangue é extraído de um competidor, armazenado e depois reintroduzido cerca de um mês antes de uma competição. Sobre a classificação dos dopings. A classificação dos dopings são pré-competitivos, utilizados o hormônio de crescimento e esteroides anabolizantes. Durante a competição é utilizado doping calmante, doping analgésico e doping estimulante. E nos pós-competitivos são utilizados os diuréticos, doping e o doping. Sobre a vigilância sanitária, os riscos associados aos dopings são temas fundamentais do campo sanitário, pois a saúde foi reconhecida como um direito humano fundamental e um dever dos Estados. Os Estados devem adotar medidas para a redução dos riscos de doenças e outros agravos à saúde. Devem incentivar a prática saudável de esportes e controlar a prática esportiva, para que não represente um risco para o atleta profissional, em razão das substâncias que ele ingere para aumentar sua performance ou dos perigos que determinados esportes embutem em suas regras de jogo. A relação entre a saúde pública e os esportes possui fortes componentes associados aos riscos à saúde, inerentes à prática esportiva amadora e profissional. Podem-se minimizar os riscos inerentes à prática desportivas por meio de uma regulação adequada, que imponha limites, deveres e responsabilidades aos desportistas e àqueles que arbitram em torno dele, tipo empresário, indústrias de alimentos, medicamentos, produtos esportivos e outros, sem perder de vista que a beleza e o desafio da superação humana pelo esporte. Os esforços internacionais para a redução dos riscos que o doping representa à saúde pública avolumaram-se a partir do início desse milênio e foram consolidados normativamente pela Convenção Internacional contra o Doping nos Esportes, celebrada em Paris em 19 de outubro de 2005. Essa convenção impulsionou o amadurecimento das regras e da fiscalização contra o doping nos esportes. Além do controle de doping nos esportes profissionais, é necessário controlar o uso indiscriminado de substâncias voltadas à melhoria da prática desportiva, que podem ser extremamente nocivas à saúde. Esse fenômeno representa importante problema de saúde pública a ser observado pelos Estados e demanda desenvolvimento e execução de políticas públicas de saúde eficazes. Técnicas e
é feito com uma urina, aproximadamente 65 ml, já que é através dela que são eliminadas substâncias tóxicas ao organismo. Para fazer o exame, o atleta é encaminhado ao controle de doping. Lá ele fará a coleta da urina na presença de um responsável do evento do mesmo sexo, para que não haja fraude na coleta. Bem, nos casos de doping, o primeiro caso relatado de doping no esporte aconteceu em 1886, quando um ciclista inglês morreu de overdose numa corrida em Paris. Porém, foi apenas após a morte por doping de 2 atletas em 1960 e de 1964 que o Comitê Olímpico Internacional passou a controlar o uso desse tipo de substância no esporte. As consequências da saúde vêm ter um aumento de agressividade e apetite sexual, e algumas vezes resultando em comportamento por normalidade sexual e criminal, muitas das vezes referido como HUD, raid de esteroide, em tradução livre, retirando o uso de esteroide anabólico, que pode ser associado com depressão e, em alguns casos, suicídio. Na consequência da carreira, punição disciplinar de atletas, ficando impedido de participarem de competições por tempo determinado. Revisando as competições alteradas por essa prática, nas consequências de suspensão, também um atleta pagado pelo exame de doping tem o direito de tentar se explicar, mas, se for comprovado o doping, ele punido conforme substâncias utilizadas.